Então, gente, vamos iniciar novamente. Agora eu vou estar falando tanto para o quinto, sétimo e o nono. Eu vou estar falando sobre o livro da Ana Barrada Barata, né? Que é um livro que foi publicado em 2009 e que eu pedi vocês dos 3 períodos para estar lendo. O livro chama Como e Por que as Desigualdades Sociais Fazem Mal à Saúde. E pedi para vocês, o quinto e o sétimo, ver como que seria a atuação do psicólogo, né, dentro do hospital, dentro de uma pandemia dessa, fazendo a ligação com este livro. E assim como o nono, eu pedi para que fizesse qual que era o papel do psicólogo no SUS dentro dessa pandemia perante a este livro, né? Falei, né? Então, vamos lá. O livro, ele fala o tempo todo, mostra pra gente essa desvantagem social que a gente vive no mundo inteiro, né? E que essa desvantagem, né? Ela traz ela traz tristeza, sim, ela traz o estresse, né? E aí eu fiz umas anotações aqui que eu julgo muito interessante. Quando o livro fala desse desafio da equidade nas relações sociais de saúde. E aí, se a gente pensar no SUS, no Sistema Único de Saúde, a gente vai estar vendo que o Sistema Único de Saúde, que vem junto com a Constituição, né? Constituição nossa de 1988, e depois esse SUS ele é garantido mais ainda, né? Ele vem com a Lei Orgânica 8080. Lá fala da equidade, né? E quando a gente percebe, a gente faz a leitura deste livro, a gente vê o desafio dessa equidade existir na relação entre as pessoas. Há, um, há uma distância muito grande para que a gente tenha essa equidade, principalmente na questão de saúde. A gente sabe que o Brasil, né, a gente tem um sistema único de saúde, que muitos falam que é falido, e eu costumo dizer assim, você nunca usou? Tem gente que fala para mim assim, não, nunca usei. Só que já usou sim, né? Já usou porque come pãozinho da padaria gostoso, quentinho, limpinho, é a vacinação, né, que é a humanização mesmo dentro da questão do atendimento no SUS, a questão a vigilância ambiental. Então, a gente percebe que a gente utiliza o SUS o tempo todo. A questão é o SUS no atendimento à saúde, especificamente, mas a saúde do atendimento médico, porque saúde a gente sabe que ele vai muito além, né? Nós temos esses determinantes que fazem com que a nossa saúde fique boa, que é trabalho, lazer, cultura, o saneamento básico. Esses também são esses determinantes, mas agora a gente vai focar na questão da saúde. Bom, alguns grupos ficam, sim, em desvantagem às oportunidades de se manterem sadio, né? Alguns mantêm, mas aí a gente percebe que a riqueza de um país, nem sempre vem acompanhada de melhor nível de saúde. A gente está vendo aí, nessa pandemia mesmo agora, a gente vivenciou, está vendo a Itália, né? A Itália com esse número exorbitante de mortes,
números exorbitantes de pessoas contaminadas pelo Covid-19, e a gente vê por quê, né? Eles têm 10 anos que eles desabilitaram, né? 758, vamos supor assim, lugares de atendimento à saúde, né? Entre eles hospitais. Isso deu uma evasão de 56 mil médicos, 16 mil enfermeiros. Então a gente consegue ver que a riqueza de um país nem sempre vem acompanhada de um melhor nível de saúde. Agora, a questão da desigualdade, né? Dentro de um povo, a desigualdade cultural, socioeconômica, ela traz esse prejuízo, sim, tá? E aí, quando eu perguntei para vocês como é que seria o atendimento de um psicólogo dentro de um hospital, seja ele de um hospital do SUS ou de um hospital particular, diante essa pandemia e em relação ao livro. O livro fala que existe esse desafio da equidade nas relações de atendimento na saúde. Nesse momento em que a gente vive, a gente sabe, a maioria vai procurar o SUS, o Sistema Único de Saúde. Sabemos que no Brasil essa desigualdade ela é gritante. E o Brasil não é um país rico, mas, entretanto, não é um país rico, mas tem um sistema único de saúde universal, que todos podem ter acesso. E aí, como que fica isso? Com uma pandemia dessa, para onde essas pessoas vão? Nessa desigualdade que existe na questão socioeconômica, cultural, a gente sabe que vai ter um maior acesso ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. E como é que é esse papel? Vamos pensar assim, como é que é a função de um psicólogo dentro do Sistema Único de Saúde e também dentro de um hospital privado. A primeira coisa é nós psicólogos sabermos que nós vamos lidar com o resultado secundário. O que é resultado secundário? É aquele que é criado no imaginário do indivíduo. É aquele em que a pessoa vai chegar no hospital do SUS ou do hospital que é privado e tem o diagnóstico que é um caso de suspeito de coronavírus. Aí a pessoa já vai entrar em ansiedade, vai ter angústia, vai ter várias ações reativas, pode ter até o pânico, que é medo de estar com a doença. E é nesse momento que pouco importa se você é de uma classe mais alta do que o outro, porque esse resultado secundário, esse imaginário que o indivíduo vai ter, nesse momento não tem a diferença, porque o que pode acontecer com um pode acontecer com o outro. Ou seja, o imaginário ele não tem essa desvantagem, essa desvantagem dentro dessa equidade entre os povos. O que pode acontecer é que no SUS não tenha, por exemplo, o apoio psicológico, né? Apesar que a gente está vendo aí que já estão fazendo a convocação, né, de vários psicólogos para estar fazendo esse atendimento. Eu vi, por exemplo, em Contagem mesmo, né, o hospital já está contratando várias especialidades, dentre elas o psicólogo. Então, eu acho isso muito bacana, né, porque fala-se que o Sistema Único de Saúde ele é precário e que nesse momento agora, por exemplo,
poderia não se ter, e eles estão pensando nisso, né? Outra coisa que tanto faz ser no SUS ou no hospital particular, o psicólogo vai lidar o tempo todo com o desespero, choro e fantasias, tanto dessa pessoa como da família, né? Na questão quando se diz, quando o médico diz que ó, esse caso aqui tem a suspeita de ser um coronavírus. Então a gente vai ter que ter esse cuidado humanizado. Aí entra a humanização, né? Que nós vamos ter que mediar as relações entre os usuários, a relação da equipe frente a esses usuários, né? Nós vamos ter que auxiliar na adaptação desse processo da doença. Nós vamos ter que, não importa neste momento de qual classe a gente vai ter que estar fazendo essa questão de orientar, que é o processo de orientação, que a gente chama isso de psicoeducação. A gente sabe que pessoas vão ter certas reações ao ter o coronavírus e outras vão ter outras reações a nível físico, a nível, vamos supor, de orientação da medicina. Mas em se tratando da área nossa, o que a gente sabe é esse imaginário nosso. Sabemos que isso está acontecendo até mesmo quando a pessoa não está chegando ao hospital. O fato de muitas vezes ela ter alguém falar que não sei quem tá, a pessoa já está achando que ela tá e já entra em pânico em casa e já cria 1000 fantasias. É esse momento em que a gente entra com a gente entra com esse nosso suporte, que é o quê? Elaborar junto com a pessoa o que é estar com o Covid-19. É explicar a ela, né, de uma forma que aí a gente volta a falar sobre esse afeto com esse outro, a gente ser essa proteção para essa pessoa, de que mesmo que ela venha a ter, né, ela está ali dentro de uma instituição que vai estar olhando ela, né? E aí é isso, gente. O livro é muito bacana quando ele fala essas desvantagens sociais que a gente tem, que traz muito estresse mesmo para a gente, né? Para quem, por exemplo, fica em casa pensando, aí se eu adoecer, para onde eu vou, né? Eu vou ter que ir para o SUS? Olha, ainda bem que vai ter que ir para o SUS. Ainda bem que esse Brasil tem um sistema único de saúde. Por mais desigualdade na saúde que a gente tenha, no atendimento, a gente ainda tem esse SUS, tá bom? Beijo grande para vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau.